Subo a essa tribuna com o peso da responsabilidade e a firmeza da consciência tranquila. Hoje, o que está em jogo vai além da figura de um homem. O que se discute aqui é a integridade das instituições, o respeito ao devido processo legal e, acima de tudo, a verdade. Fala-se em aceitação da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o Supremo aceitou a denúncia contra ele. Mas o que temos de fato, senhoras e senhores? Temos um processo recheado de narrativas políticas, suposições e ilações. Temos uma denúncia frágil, construída sob alicerces instáveis, onde o que menos importa parece ser a verdade dos fatos. Querem transformar divergências em crime. Querem criminalizar a opinião de um presidente que, com coragem, ousou enfrentar o sistema, questionar os poderosos e defender valores que milhões de brasileiros compartilham: Deus, pátria, família e liberdade. A narrativa construída, senadora Damares, tenta pintar Bolsonaro como uma ameaça à democracia. Mas vamos aos fatos. Durante todo o seu mandato, nenhuma instituição foi fechada. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal foi destituído. Nenhuma eleição foi cancelada. Ao contrário, o que se viu foi um presidente acuado. Um presidente acuado. Cercado em suas prerrogativas, atacado sistematicamente por aqueles que deveriam zelar pela harmonia entre os poderes. Meus senhores e minhas senhoras, o que se apresenta aqui como provas são, em sua maioria, recortes, vídeos, interpretações forçadas de discursos, depoimentos contraditórios e delações premiadas feitas por investigados buscando salvar a própria pele. Aliás, uma delação feita num ambiente, repito, de tortura psicológica, de ameaças. E a pergunta que não quer calar é: onde estão as provas cabais? Onde estão as evidências? Porque se querem condenar, que apontem as provas, que apontem as evidências, que se respeite o devido processo legal. Não há outro caminho para se chegar a um resultado que esteja dentro dos limites do Estado do Direito, que não seja o respeito às regras. Onde está o ato concreto, direto, que comprove, eu não vou dizer a prática, que comprove, senador Magno Malta, a intenção do golpe? Eu não vou falar de golpe, não vou falar de tentativa. Onde estão as evidências, as provas que demonstrem de forma cabal, de forma inequívoca, a intenção de se praticar um golpe no Brasil? À luz das evidências, à luz das provas, não existe. Não existe. O ex-presidente participou de uma reunião? Sim, participou. Aliás, mais de uma. Manifestou desconfiança sobre o processo eleitoral? Sim, também. E repete nas entrevistas que faz. Exercitou sua liberdade de expressão e sua prerrogativa como chefe de Estado de discutir segurança institucional? Também o fez. Mas isso, senhores e senhoras, meus colegas senadores, senadoras, isso não é crime? Isso é acobertado pela Constituição Federal? É a política. É a política. Pura e simplesmente a política. Traduzindo mais detalhadamente, é a democracia na sua essência.
Sem liberdade não há democracia. Sem manifestação do pensamento plural, livre, não há democracia. O ex-presidente, portanto, é um brasileiro com os seus direitos válidos até pouco tempo, porque agora parece estarmos diante de um ambiente de relativização de direitos para alguns. Para alguns. O que estão tentando fazer é um julgamento de ideias, não de condutas, não de crimes, julgamento de ideias. Querem condenar Bolsonaro não por atos criminosos, mas por representar uma visão de Brasil que não se curva à vontade da velha política, do globalismo e dos interesses escusos que parasitam o Estado brasileiro. E aqui eu falo ao povo brasileiro com muita convicção: não se deixe enganar, este processo é político, o julgamento é político, senador Jaime Bagatoli. Não se trata de um julgamento com base em provas e em evidências, é um julgamento político. Essa denúncia é uma tentativa clara de inviabilizar a participação de Bolsonaro no processo eleitoral. Aliás, nós já vimos isso em outras partes do mundo, do globo terrestre. Comparar o Brasil com a Venezuela é difícil. Mas o que nós vimos recentemente, senador Girão, na Venezuela, o que aconteceu lá se repete aqui. Se repete aqui. A trajetória é a mesma. Se não pode pela via eleitoral, o caminho do impedimento, dentro de um julgamento, repito, político, é aquilo que se verifica como o caminho possível para tirar Bolsonaro do jogo eleitoral de 2026. E aí? Eu repito com muita tranquilidade, esse é o jogo, esse é o cenário. É preciso lembrar que o mesmo sistema que hoje tenta destruir Bolsonaro é o que se calou diante dos escândalos bilionários envolvendo governos anteriores. Quantas denúncias foram arquivadas? Condenados, descondenados, presos liberados, delações anuladas, até o dinheiro que se recuperou daqueles criminosos que confessaram, agora começam a cogitar a devolução, talvez tenha até pedido de desculpa. Esse é o Brasil. Esse é o sistema em movimento. Por muito menos se anulou, eu disse que ontem e repito hoje, por muito menos se anulou a Operação Lava Jato e todas as condenações derivadas daquele processo, por vícios processuais, por violação do devido processo legal. Mas o que valeu lá para socorrer criminosos contumazes e confessos não serve para Bolsonaro nesse momento, porque o julgamento é político. Porque o julgamento é político. Quantos réus, repito, foram absolvidos por falta de provas? Ou pior, senador Cleitinho, porque diziam, não, essa prova ela foi obtida de maneira que não é a mais adequada. Apartamento cheio de dinheiro, dinheiro em mala, dinheiro no exterior. É isso, até na cueca. Os processos foram anulados. Aqui, um julgamento célere, é só comparar.
o tempo de duração do processo do mensalão lá atrás com o processo do Bolsonaro agora. Alguém que é condenado por fake news, acusado por fake news, acusado por vandalismo, aliás, apelidaram o vandalismo de tentativa de golpe, de tentativa de abolição violenta da democracia. Vandalismo, mas com outro apelido. E vandalismo com a pena de 17 anos de cadeia. Débora, a moça do batom. 30 milhões. A moça do batom, que cometeu um erro de escrever no monumento. Eu vou encerrar o meu discurso nesse dia, mas não vou encerrar a minha fala, a minha pronúncia, a minha indignação, que vai me trazer a essa tribuna por quantas vezes forem necessárias, para poder bradar ao Brasil que o Brasil precisa de justiça e não de vingança. O Brasil precisa de voltar ao tempo do respeito à Constituição Federal, ao devido processo legal. Nós precisamos, repito, de justiça e não de vingança, e, sobretudo, vingança seletiva.